Bem-vindos ao RH Pod, o podcast que traz discussões relevantes sobre o mundo dos recursos humanos, gestão de pessoas e inovação no ambiente corporativo. Eu sou Gustavo Cobra, treinador há 17 anos e neurocientista. Eu sou a Eva Patrícia, terapeuta e astróloga, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o futuro na gestão de pessoas. Os desafios do RH moderno, novas tendências, novas tecnologias, a responsabilidade dos profissionais de RH na construção de um ambiente corporativo mais tranquilo, eficiente e humano. E para essa conversa recebemos o Gustavo Morcelli, que é um profissional com mais de 20 anos de experiência em B2B na indústria de software e tecnologia, atuando nas áreas de marketing e vendas, alianças estratégicas e marketing de produto, com um olhar estratégico voltado para o crescimento de marcas, geração de demanda e integração de IA em processos de trabalho. Ele é especialista em construir soluções inovadoras e gerar impacto no setor. Além disso, é entusiasta da diversidade, da inclusão, da saúde mental e inovação no mundo dos recursos humanos. Seja bem-vindo, Gustavão. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu acho que o meu xará Gustavo já falou tudo sobre mim aí, né? Eu acho quase. Vale a pena adicionar algo que não fica no LinkedIn, né? Que, assim, eu sou um entusiasta, apaixonado por busca de conhecimento, por tecnologia, pessoas. Então, eu acho que eu acabei entrando no lugar certo, sabe? Então, assim, eu sou bastante realizado e vai ser um prazer estar com essa responsabilidade aqui de atender essas expectativas do dia de hoje. Bem-vindo, Gustavo. Queria aproveitar agora, antes de falarmos sobre o futuro da gestão de pessoas, que você contasse um pouco sobre sua trajetória, como foi o seu caminho, como que você chegou até aqui, como foi, se isso foi um foco, se isso foi acontecendo. Bom, olha, isso é interessante, né? Fazendo um retrocesso assim um pouquinho, eu sou um cara que nasci no interior, então lá, poxa, a formação que era direito. Então eu acabei fazendo direito, vim para São Paulo, fiz marketing e essa paixão que eu falei, né, por pessoas, por tecnologia, me fez vir para a área de tecnologia e exatamente tecnologia para gestão de RH. Então eu entrei na Tecor já há bastante tempo, né? Então o Gustavo falou há 20 anos. Então, a Tecor é uma empresa de software para folha de pagamento e gestão de RH. O que a gente faz, a gente é imbatível mesmo, essa parte que é uma construção da base sólida do RH, sabe, uma construção tecnológica sólida, né? Então, hoje no mundo de tecnologia para RH, já entrando um pouquinho, né, nessa parte técnica, você tem as aplicações que são denominadas como HRIS, que é Human Resource Information System. E tem o HCM, que é Human Capital Management. Então, elas são acopladas, né? Uma coisa só. Então, a Tecor é muito imbatível nessa parte básica, né? Na sólida aqui da gente ter as aplicações, onde está o cadastro primordial de todas as pessoas da empresa, né? Então, e a gente tem, assim, aplicações integradas de todos os nossos módulos, que a gente também atende a parte do HCM, tá? E a gente atende empresas aqui no HCM, empresas que têm uma demanda específica na gestão que a gente fala de talent management. Para aquelas empresas que têm uma necessidade um pouco mais sofisticada, aqui a gente tem um parceiro que é a Oracle. Então, a Oracle é uma das maiores empresas de software do mundo. Hoje, na parte de HCM, eles ocupam lá o quadrante máximo do Gartner, né, que faz um estudo sobre as aplicações de RH. Então, a Oracle está liderando aí em funcionalidade, qualidade, abrangência das aplicações. Então, isso coloca a gente também num ponto aí de destaque, né, porque assim, parceiros dessa estatura, com clientes, até que eu trabalho com clientes de grande porte também, dessa estatura, puxa a gente para ser uma empresa extremamente inovadora, uma empresa que ela até é conhecida hoje no mercado como uma boutique de software, e eu faço esse aspas assim, porque é boutique não em relação a preços, obviamente, porque senão está fora do mercado, mas a qualidade daquilo que a gente faz. Que legal. Então, qualidade no atendimento, né? Então, a gente tem isso como um valor primeiro. Então, a gente tem empresa, até que eu tenho 33 anos, a gente tem clientes de 33 anos, de 30, de 28 anos, empresas de grande porte aqui no Brasil, de todas as áreas de atuação, todos os segmentos de atuação. Então, é um prazer mesmo estar aqui, ter construído essa carreira aqui numa empresa tão inovadora assim.
Que legal, que ótimo. Legal. E como é que você imagina que essa tua caminhada antes de chegar na Tecor, né, você fez direito e tal, toda essa caminhada te ajudou a estar nesse lugar que você está hoje, fazendo o que você faz hoje? Como é que você faria essa ligação do que você aprendeu e te trouxe até aqui? Olha, eu acho que a inquietude da área de software e a inquietude que eu tenho também em conhecer coisas novas, em resolver problemas, acho que foi uma união perfeita, sabe? Foi um match muito bom disso daí. Então, assim, é claro que toda essa base, né? Então, assim, talvez ter começado a fazer um direito antes, poxa, pelo menos eu resolvi para falar, mostrar o que eu não quero. Então, eu vim para o marketing e falei, poxa, mas o marketing não está em tecnologia. Aí eu vim para tecnologia. Então, acho que foi uma escada interessante que me deixa hoje um profissional bastante realizado. Legal. Te trouxe várias visões diferentes, né? Sim. E quais são as tendências que você acredita que os profissionais de RH hoje, eles devem começar a adotar? E como que eles poderiam se antecipar a essas transformações que estão acontecendo? Olha, falar de tendências hoje para RH é algo interessante, porque você começa o ano, você lê assim uma série de reportes de tendência, né? Você vê assim, tendências de RH, você fala, nossa, mas o que é mesmo, o que não era? Mas era tendência 3 anos atrás ou é uma tendência muito distante. Eu até escrevi um artigo no blog da Tecor que fala assim, olha, antes de falar de tendências, vamos cuidar das pendências. Porque os RHs têm muitas pendências para resolver, sobretudo na parte de resolver essa parte tecnológica. Mas é muito importante falar de tendências também. Ótimo, excelente. Porque são elas que vão movimentar as empresas, né? Sobretudo agora com essa avalanche de transformação digital que a gente já vem há bastante tempo. Por que é importante falar de tendências também? Tem um estudo do Gartner, de 25, que falou que ele pesquisou os top executivos e 74% dos executivos dessas empresas falam que o modelo de gestão de pessoas hoje está morto. Sim, e a gente fala, poxa, é verdade, né? Deixa eu ver a minha vida corporativa, deixa eu ver a minha vida fora da empresa. Mudou muito. E isso vai aumentar numa velocidade exponencial. Então, temos que falar disso, sim, né? E acho que quando a gente começa a falar de tendências também, acho que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo que estiver ouvindo, assim, ele vai falar sobre AI. Lá vem o papo de AI. Sim, vai ser AI, mas eu vou dizer uma coisa, acho que a gente tem que passar já disso, assumir como a AI já é parte, assim como a internet para tudo, você nem fala mais da internet, estou conectado, não. A AI ela já está embedded, ela tem que estar embedded em todos esses processos, ferramentas. Tá? Então é claro que estamos num momento embrionário ainda da tecnologia, né, de inteligência artificial, mas as empresas já estão adotando isso dentro de casa, né? E eu tenho 2 informações aqui que acho que é um pensamento meu sobre AI. A primeira delas é que todo mundo fala assim, né? Olha, a AI vai roubar o meu emprego. Eu vou ficar sem emprego. Sim, vai. Mas, na verdade, meu amigo, é você que estava no lugar do emprego da AI, tá? Porque, assim, ela entrou para resolver coisas que não são do intelecto humano, elas são do intelecto de máquinas. Então, é a gente que estava meio que no lugar das máquinas para aquilo que é de natureza das máquinas fazerem. Então, reservou para a gente uma grande oportunidade, né, para a gente desenvolver as capacidades humanas. E a segunda coisa é que as AIs, é o seguinte, elas ocupam um lugar. A sua especialidade, aquilo que você é bom, que você é especialista, você vai ser melhor que uma AI. A AI ela existe para aquilo que você não é bom, então assim, para você resolver. Então, essas 2 informações, elas são assim, vem com um tempero agridoce, né? Fala assim, nossa, vai roubando. Poxa, não, mas tem uma grande oportunidade nisso daí. Então, eu realmente acho que a gente está num lugar muito bacana de falar de futuro, com AI, com tecnologia, né? E aí eu vou falar agora dessas tendências que AI, claro que ela ajuda tudo isso a acontecer, né? Então, hoje a gente vê em escritórios uma coisa muito interessante, que intensificou um pouquinho depois do pandemia, né? Da pandemia, que é a flexibilidade total dos modelos de trabalho. Sim. Flexibilidade e hibridismo radical também. Então, isso traz novos modelos de contrato, novas formas de você ter relações empresa-empregado. Tem, assim, novos tipos de interação de trabalho, onde um profissional ele fica muito mais livre
para desenvolver trabalhos para outras empresas e não só para aquela que você está. Então, isso é chamado de gig economy, né? Ou de contratos diversos, onde essas pessoas elas podem ter até o direito de tirar um sabático, remunerado ou não, que isso ela vai ter uma oportunidade de fazer um crescimento pessoal muito grande, profissional muito grande, e voltar uma pessoa muito melhor para o trabalho. Então, essa flexibilização, esse hibridismo total é uma tendência muito forte no mundo. O Brasil está começando com isso também. Então, assim, as pessoas falam, poxa, eu tenho um estilo de vida que eu moro no interior, mas eu consigo trabalhar. Então, essa flexibilidade, ela é muito mais valorizada até do que salário. Claro que salário é muito importante, mas agora, de fato, lembra quando tinha a discussão da RH, poxa, não é só salário, é propósito, é benefício? Agora entra essa parte de você poder ter flexibilidade. Excelente. Isso é muito legal. E essa flexibilidade, ela traz também uma coisa interessante, ela vai puxando inovações, né? Então, novos modelos de remuneração também, até por um especialista em folha de pagamento, né? Então esse é o nosso mundo, a gente tem lá os melhores engenheiros de software dessa área do Brasil, certamente. Mas a gente tem que olhar para o futuro, e no futuro em relação a isso, justamente porque você tem profissionais em vários lugares do mundo, eventualmente, como que você faz, quando você tem pacotes de remuneração atrativos para esse pessoal? Como que você vai conseguir pagar submetendo a uma legislação daquele país? Então, estão surgindo os novos modelos de remuneração, de pacotes de salários globais, por exemplo, onde, através da internet 3.0, que é toda aquela história que a gente sempre ouve dizer, sabe um pouquinho, sabe menos, sabe mais, mas é muito complexo de explicar, que é blockchain, pagamentos via bitcoins ou stablecoins, né, são moedas mais estáveis. Então, tudo isso já é realidade aí para os RHs, nesse modelo de remuneração que atende esse modelo flexível também. Então, empresas brasileiras que têm profissionais na Argentina conseguem pagar. Isso você tem também a vantagem de não ter um vínculo de banco no meio. Tudo roda na internet, na Web 3.0. Então, isso é muito interessante, né? E aí vem, né? Então, tudo vai puxando. Isso aqui é um encadeamento, né, de novidades que começam na gestão de recursos humanos, suportado por tecnologia. Uma febre também no momento aí são os People Analytics, ou People Analytics preditivos. Então, assim, hoje como a gente consegue trabalhar, guardar e manusear uma quantidade gigantesca de dados, então o pessoal faz até analogia, né, que é o People Analytics quântico, pegando um pouquinho emprestado, né, essa ideia da física quântica ou da computação quântica que trabalha com dados gigantescos, vão na micropartícula, né, subatômica e tal. Isso é trazido para uma articulação de dados tão grande que tem modelos preditivos que conseguem avaliar com 94% de eficácia um evento, por exemplo, de pedido de demissão 6 meses antes de acontecer. Sim. Então, hoje, a gente tem suportado por AI, como a gente falou, tal, esses modelos, né, que conseguem fazer isso, né? Então, tá um momento bastante interessante. Trazendo um pouquinho, fugindo um pouquinho de tecnologia, a gente consegue ver, isso eu acho fantástico, né? Empresas do Vale do Silício que eles têm uns trabalhos lá de você ter criatividade exponencializada, onde eles têm um trabalho que eles recrutam alguns voluntários, né, claro, e fazem tratamentos com substâncias psicodélicas. Então, poxa, olha, quando você trabalha com AI e você quer respostas mais criativas, tem um termo que se usa que é alucinar. Não é? Então, assim, deixa eu puxar aqui, né? No Gemini, você vai lá, você puxa a barrinha de alucinação, ela traz a resposta. Poxa, vamos fazer aquilo que é uma prática que a gente está usando na inteligência artificial para a inteligência humana também. Tem muitos estudos já em relação ao uso dessas substâncias para você tratar burnout, mas também para você aumentar a criatividade das pessoas, aumentar o engajamento. Então, olha que interessante. A gente tem que tomar cuidado às aulas que a gente fala isso, né? Porque empresas brasileiras ainda, até uma questão de legislação, de não ter estudos aqui, podem encarar isso como, opa, pera lá, calma lá. Mas isso é uma realidade em empresas já, tá? Interessante. É muito interessante, né? Muito. Bom, e tem mais um monte de coisas aqui, viu, gente? A consciência. Eu acho que assim, olha, eu fiz até uma listinha aqui para não me perder, mas a parte também de você ter uma atenção redobrada a essa parte de saúde, né, já que a gente está falando do humano ainda e tal, então
É claro que hoje a gente tem uma série de regulamentações até, né, de acompanhar a saúde mental, a saúde emocional das pessoas. E o que o futuro pode ajudar em relação a isso? Então, usar esses aparelhos, esses wearables, né, que são pulseiras, anéis, acho que quem está aqui vendo por vídeo, anéis desse tipo aqui, ou quem não está, eu estou usando um anel aqui que ele consegue fazer a medição de como eu estou hoje. O meu readiness, né, que é assim, como eu estou disposto no dia, como foi meu sono, por que tem isso, se eu tenho picos de estresse, como que está minha frequência cardíaca, e isso também tem uma série de AIs aqui que ajudam a trabalhar esses dados e te informar. Esses dias eu estava, o meu celular realmente tinha dormido mal, eu veio uma mensagem, falando assim, olha, detectei um sintoma que pode acontecer algo, você pode ficar gripado. Olha isso. Então, as empresas também estão interessadas em trazer isso para justamente dar condições de acompanhar um pouco mais cientificamente, né, como está a saúde dos profissionais. Claro que isso traz uma questão ética muito forte, né? Tem empresa aqui de São Paulo que está sendo processada, que já demitiu uma pessoa porque um Apple Watch, ela tem lá um software que capta todas as informações, viu que existia a possibilidade de uma pessoa ter burnout logo depois. E aí ela foi processada porque, poxa, demitiu a pessoa antes dela ter a crise de burnout. Então tem uma série de questões, quer dizer, mais desafios para os RHs. Gustavo, você comentou uma coisa muito interessante aí sobre como vocês são muito bons em fazer essa parte mais operacional do RH e como vocês têm vários estudos de tecnologia para fazer isso acontecer de forma com maestria. E aí minha pergunta é, você acredita que ainda tem nas empresas e alguns RHs uma resistência para implementar esses processos tecnológicos dentro do recursos humanos? E o que a gente pode fazer para ajudar a superar e para que eles possam se sentir protagonistas dessa transformação? Legal, Gustavo. Olha, hoje você não precisa convencer muito uma empresa de que investir em tecnologia, sobretudo para RH, é muito importante, tá? Então, assim, já respondendo assim, uma resposta mais direta e simples. Não tem muita resistência. Eu vou falar 2 pontos de resistência que pode ter, né? Porque, veja, o RH, ele tem esse papel de um agente transformador na empresa. Então, ele tem que ter esse papel de um arquiteto de tecno-humano aí, né, ou de técnico-cognição para fazer esse casamento. Então, ele sabe dessa responsabilidade. Né, como eu te falei, né, nas nossas vidas pessoais, a gente usa muito tecnologia, então, por que isso é diferente nas empresas? Mas pode ter 2 limitações aí. Uma que é a limitação de verba, sabe? Que, assim, por mais que uma empresa tenha dinheiro, há sempre competição por budget, né? Você não tem dinheiro sobrando, ou quando tem dinheiro sobrando, ele vai ser dedicado para aumento de performance e tal. Então, assim, pode haver uma escassez de investimentos nessas ferramentas, porque as ferramentas também não são baratas, né? Ferramentas de qualidade. Claro que tem muitas novas soluções no mercado, mas então é uma limitação. E a resistência que pode ter aí, pessoal mesmo, pelo não conhecimento. Então, assim, o dia a dia do profissional de RH aqui no Brasil, se ele não toma cuidado, assim, ele é drenado, tem muita coisa para fazer. Então, é difícil você acompanhar tudo aquilo que aliás, fazer tudo aquilo que você precisa fazer, acompanhar a evolução do mercado, conhecer fornecedores, trazer para a mesa novas tecnologias, ir para o board, convencer. Então, como ele fica um pouco, não tem conhecimento, né? Então um profissional, ele entra na empresa, eu vou falar da experiência da Tecor, né? Então, assim, profissionais, eles precisam ganhar uma confiança no fornecedor, porque ele, talvez na carreira dele, ele só trocou de software, um processo de troca de software, 1 vez, 2 vezes na vida. Porque software de folha de pagamento você não troca muito, né? Pode ser complexo ali. Então, ele, por insegurança de não conhecer tecnologia, ele pode ter uma certa resistência. Mas eu acho que, assim, a gente está bastante tranquilo em relação a isso. Acho que os RHs já viram a responsabilidade que eles têm de, inclusive, trazer a empresa, fazer essa transformação digital que a gente está ouvindo há tanto tempo aí, acontecer mesmo na empresa. E a melhor forma de fazer isso é ele ser o departamento mais high-tech, mais tecnológico das empresas, né? Eu lembro que teve um tempo atrás que o RH tinha um conceito americano que as empresas, os empregados começavam a fazer bring your own device, porque começaram a surgir os telefones, smartphones, então as pessoas começavam a usar no trabalho e a empresa ainda não tinha, poxa, mas vai usar o WhatsApp ou algum Messenger, como fica
né, a troca de mensagem, então não tinha muita solução. Agora as pessoas estão, bring your own AI, as pessoas estão fazendo os seus próprios agentes, que ajudam no trabalho do dia a dia. Poxa, e aí como que o RH traz isso para dentro de casa? Como faz essa amarração, né? Como que incorpora isso, né? Uma coisa que as pessoas estão procurando nas suas vidas aqui fora da empresa, para dentro da empresa. Então, ele tem já, o RH tem essa preocupação, isso é ótimo. Ah, que ótimo que você falou isso, porque minha pergunta é sobre exatamente os desafios, né, que hoje, no dia a dia, o que o RH pode estar enfrentando, quais são os maiores desafios que o RH de hoje está enfrentando? Mas olha, é uma pergunta importante, porque a gente falou lembra que no comecinho a gente falou de tendência e agora eu falei que, poxa, antes de correr atrás das tendências que são importantes, vamos resolver as pendências. E são muitas, olha, a gente está bastante próximo de clientes, nossos clientes não, nossos clientes eles estão assim num nível mais avançado, são empresas de grande porte, né, então eles estão resolvendo bem essas questões de pendências aí, né, mas o que a gente vê, né, que chega para nós ali, são empresas que não têm resolvido esse básico, tá? Então eles não têm assim aquele sistema que eu falei que é o HRS, né, que é o básico, que não tem resolvido. E por que é bom resolver isso, essa pendência? Porque as respostas de um People Analytics avançado, de AI, vai ser em cima da qualidade dos dados que você tem. Se você tem dados não integrados, né? Então hoje a gente vê aí uma avalanche de novas HR Techs no mercado brasileiro, mundial. Essas HR Techs, elas têm soluções maravilhosas e os RHs vão comprando. Sim. Então, poxa, eu tenho uma solução aqui de Talent Acquisition, uma de Talent Management aqui, uma de cultura e clima, tal. E esses dados, todos para as mesmas pessoas usarem. Se você não tem uma base única, sólida de dados, você não vai conseguir evoluir para aquele futuro que a gente estava falando. Então, baby steps, vai devagar, resolve o básico primeiro, sobretudo em questão de tecnologia, porque você vai precisar dessa base sólida para evoluir. Outra coisa também, já trazendo agora, fugindo um pouquinho de tecnologia, questões de burnout nas empresas de saúde que a gente falou, é um assunto hoje que está aí bem premente, né, que os RHs precisam desenvolver, aumentar a confiança entre as pessoas. E isso seria mesmo um desafio atual. Tá. Super desafio atual. Desenvolvimento de lideranças, sabe? Líderes gerarem confiança e transparência entre líderes e pessoas. Então, os RHs, eles estão na pauta com tudo isso, né? Então, a gente vê hoje a Great Place to Work, né, GPW, eles têm uma pesquisa que eles avaliam o quão é um ambiente empresarial, né? Então, é uma empresa que é um great place to work e tem uma série de questões. Então, é legal porque eles endereçam aquilo que é o senso comum, que está acontecendo hoje. Então, as empresas correm muito atrás de resolver aquilo que são questões que precisam enderecer. Então, a confiança entre pessoas, transparência, questões de saúde, trazer a tecnologia para dentro de casa, harmonizar essa tecnologia com tudo que está acontecendo. Então, esses são desafios prementes hoje. Legal. Muito obrigada, legal. Eu costumo dar bastante treinamento com essa questão da relação de confiança e é interessante como as pessoas têm dificuldade de entender e tangibilizar a questão do que gera confiança e do que atrapalha a confiança. E é muito simples, mas ao mesmo tempo difícil de entender. A analogia já é velha e cansada, mas é time. Veja, time que ganha jogo. Então, assim, é a mesma coisa para dentro de empresa, né? Times unidos, times transparentes, olho no olho, é o que faz a performance acontecer. Sim. É um desafio aí nesse momento de estresse grande a pessoa pensar no outro e cooperar, né? Gustavo, além de ser um facilitador na gestão de pessoas, o RH também tem um papel central na transformação das empresas. Então, como você vê a responsabilidade do RH, não apenas na evolução das empresas, mas também na construção de um mundo mais justo e inclusivo? Olha, isso acho que é a pauta, talvez número 1, não só dos RHs, mas assim, acho que todo ser humano que está aqui, né? Mas enfim, trazendo para o contexto aqui nosso, que esse profissional de RH ele tem essa baita responsabilidade. Você sabe que, como eu falei, né? Então, leio bastante livros antigos, até por conta da filosofia, e uma vez
eu li uma história de um rei, era dos Vedas, do hinduísmo, né? Então era um rei chamado Indra. E podem googlar aí, gente, tem a teia de Indra. A teia de Indra é uma imagem linda, vocês vão ver aí. Cada ponto, cada nó dessa teia, ela tem uma pérola, mas é uma pérola que reflete todas as outras. É uma pérola que ela tem um valor e ela é uma pérola que espelha todas as demais, porque o conceito que tinha lá atrás nos Vedas era justamente isso. Olha, cada pessoa tem o seu valor, cada consciência, né, ela é única, mas ela reflete todas as outras. A gente tem que lembrar disso. Isso ele trazia para o universo, né, essa passagem. E eu acho que a empresa, com um extrato, né, um organismo aí, né, menor, né, mas ele espelha o que é a sociedade, com diversidade, com tudo. Então eu acho que os RHs ele tem essa responsabilidade de fazer essa teia acontecer, né? Tudo ficar em harmonia dentro da empresa e assim a gente constrói confiança com alteridade, né? Nessa troca com o outro. Então o RH ele tem essa responsabilidade, ele tem uma responsabilidade muito digna também, assim, que cada pessoa que ele contrata ele está transformando um ser humano. Cada treinamento que ele faz, ele está despertando um potencial humano. Não só ele está treinando, desenvolvendo para sua empresa, mas ele está transformando uma pessoa melhor para a sociedade. Cada iniciativa de inclusão, ele está plantando uma semente para um mundo melhor. A gente vive hoje num mundo aí, né, sem, obviamente, tendências políticas, mas a gente vê puxado, né, por esses governos muito poderosos, a queda de pautas de diversidade e inclusão. Né? Então, isso puxa... A sociedade puxa de um lado, né, com uma ascensão no modelo autoritarista, quase imperialista, e as empresas têm algumas que seguem. Então, poxa, mas a maioria não vai seguir. Eu participei a semana passada no encontro que tinha 11 CHROs e todos foram unânimes. Olha, as pautas de diversidade e inclusão estão mantidas aqui dentro. Então, assim, inclusive isso é uma grande vantagem, gente. Olha, não sei se vocês acompanharam aí, mas na guerra das AIs surgiu uma chinesa chamada DeepSeek. Sim. E movimentou todo o mercado, né, de ações aí e tal. Muito bem, foram entrevistar um dos maiores investidores do DeepSeek. Falou, poxa, mas como que vocês estão, né, conseguindo essa performance? Falou assim, olha, a gente tem aqui para a equipe do DeepSeek, né, porque é um investidor que... Né, principalmente no DeepSeek, ele falou assim, a gente tem um modelo de contratação de pessoas sem exatamente a experiência naquilo que a gente está querendo. Claro que eles precisam de uma base de pessoas ali, né, de tecnologia que vai acompanhar, mas para a resolução de problemas, eles falaram assim, o mais diverso possível. Eu trago pessoas com formações que não têm muita relação ou nenhuma em relação àquilo que é o trabalho que tem que ser feito, com experiência diversa, e ele, com esse time, conseguiu ter novas perspectivas que as outras empresas com orçamentos gigantescos não tiveram. Então, veja, não é só plantar uma semente na sociedade, isso também traz resultado para dentro de casa quando muito bem feito. Né? Então, assim, ainda bem que todos os CHROs que eu venho acompanhando também, as empresas vão manter essas pautas, então é uma responsabilidade sim do RH. Né? Como eu falei, tudo que faz para desenvolver pessoas, você também deixa um ser humano melhor para a sociedade, né? Aquela grande pergunta que fala, nossa, que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos? Não. É que filhos que você vai deixar para o mundo, porque daí você vai ter um mundo muito bom. Então, o RH, né, trazendo ali, os filhos são as pessoas da empresa, os colaboradores, né? Sim. Então, eu acho que trabalhar o desenvolvimento dos colaboradores é uma responsabilidade do RH. Ser um agente de manter, né, de ser uma força, uma mão firme para programas, por exemplo, como diversidade e inclusão, é fundamental, né? Quando você tem uma super exaltação da meritocracia, você acaba excluindo isso, né? Porque o ponto de partida não é o mesmo. Quando que as mulheres começaram a trabalhar? Muito mais lá na frente do que os homens. Quando que mulheres passaram a votar? Então, assim, poxa, quando o ponto de largada é o mesmo, você pode ter meritocracia. Sim. Quando o ponto de largada não é, fica descompensado o negócio. Né? Então, é muito bom ver que os RHs eles têm essa pauta, mas eu deixo o recado que é assim, por favor, botem energia nessa pauta, porque o mundo vai ser um reflexo desses profissionais que a gente deixa. Muito bom. Para finalizar, eu gostaria que você desse um conselho
que você pudesse falar para o profissional de RH ou de outros setores como TI, que querem embarcar no universo de soluções tecnológicas, como a TechWare, e se tornar agentes dessa transformação dentro das organizações, especialmente com rápidas mudanças que a gente está vivendo. O que você diria? Olha, muito bem. O RH, a gente falou no comecinho, mas assume o papel desse arquiteto, né, e que fazer uma harmonia entre tecnologia e humanidade. Acho que isso é fundamental, né? E tá aberto, traz para a mesa fornecedores como a Tecor, como qualquer um outro aí, né? Então, nosso mercado de recursos humanos no Brasil tem mais ou menos umas 650 empresas denominadas como HR Tech. E surge mais de 90 a cada ano. Essa é mais ou menos uma média aí que o IBMEC divulgou. Então, assim, traz fornecedores para a mesa, estejam abertos à inovação e assume esse papel mesmo com uma responsabilidade muito maior do que simplesmente os processos de RH, né? Assim, que isso, inclusive, deixa os profissionais muito mais realizados internamente, tenho certeza. Legal. Marcele, foi um prazer, cara, te trazer aqui no RH Pod, trazendo tantos insights, informações valiosas para quem atua nessa área. Muito legal. O prazer é todo meu. Muito bom conhecê-los e estar aqui na EditaCast. E eu acho que esse programa aqui de podcast de RH vai ser um grande sucesso. Muito obrigada. E vocês que nos acompanharam e que curtiram, compartilhe com pessoas que têm interesse nesse assunto aqui no nosso RH Pod e se inscreva no nosso canal. Isso aí. Não deixa de se inscrever e compartilhar também. Não esquece de compartilhar nosso conteúdo para quem você acha que vai se interessar. O RH Pod é uma iniciativa da EditaCast, uma produtora especializada em conteúdo corporativo, desde lives, transmissões ao vivo de eventos, podcasts corporativos e todo tipo de soluções audiovisuais para atender o mercado. Caso queira saber mais, o link está aí na descrição desse vídeo, juntamente com os links do nosso convidado e destaques desse episódio. Se você está gostando desse conteúdo, compartilhe com a sua rede e ajude as pessoas a se informarem mais sobre as melhores práticas de recursos humanos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar sabendo quando vão ser os próximos episódios. Tem muita gente boa chegando aí, vocês vão ver. Siga-nos nas redes sociais para acessar mais conteúdos exclusivos e novidades sobre o mundo de recursos humanos. Obrigado.